Fala pessoal, beleza? Mário aqui e eu vim aqui fazer um vídeo a respeito da taxa das blusinhas e dizer o que que é a taxa das blusinhas e o fenômeno aí da taxa das blusinhas, o que que ela demonstra pra gente, certo? E é uma situação bem interessante que aconteceu, né? A gente está em época de Copa, né? Então o povo está distraído. Isso é um motivo, é um momento perfeito pra galera fazer cagada, né? Pra galera que eu digo os políticos, né? Fazer cagada. E não que eles sejam burros, né? Eles fazem porque são pilantra mesmo, são mau caráter mesmo. Então, vamos explicar mais ou menos o que é a taxa das blusinhas e o que aconteceu, né? O que aconteceu com a taxa das blusinhas, o que ela trouxe pra gente. A taxa das blusinhas nada mais é do que uma taxa, né, sobre a importação de pessoa física que, que aumentava muito, né, o preço dos produtos importados da China, principalmente, importado por pessoas físicas, né? Isso foi feito para que o consumidor brasileiro, né, a pessoa física consumidora, consumisse das importadoras, das grandes empresas que importam da China também. Eu vou dar um exemplo. Aqui perto de onde eu moro, existe uma empresa chamada Wonder, né? OVD, Grupo Wonder. A Wonder fabrica ferramentas, vende ferramentas e fabrica ferramentas. Só que ela não fabrica nada, quem faz é o chinês. Então ela importa esse produto e vende como se fosse nacional. Digamos assim, é mais ou menos o que a Volkswagen faz, né? Tem ela vem, fabrica o carro aqui no Brasil e o pessoal diz que é nacional, mas nunca foi. Enfim, é mais ou menos essa dinâmica. Para que essas empresas não tivessem que competir com o chinês, né, o governo impôs essa taxa, que é a maneira mais fácil de você fazer com que as pessoas comprem nacionalmente em vez de importar, certo? Beleza. Só que essa taxa da blusinha, ela durou 2 anos. E isso é um problema. Por quê? Porque o tempo, né, para as empresas realmente colher frutos, né, as empresas, não as pessoas se fuderam. Mas assim, para as empresas colherem fruto dessa taxa das blusinhas, foi muito pouco tempo, né? Leva tempo você construir fluxo de caixa e tal, e recurso, né? Não são todas as empresas que fazem, que nem a Cazé TV, por exemplo, que lança uma Copa do Mundo lá e fatura bilhões, né? E consegue lucrar muito, tem uma margem de lucro altíssima em cima disso, né? Assim, de receita e tal, né? Enfim, não é todo mundo, não é toda empresa que consegue fazer isso. Então, no geral, as empresas precisariam de mais tempo para elas conseguirem colher algum fruto disso. O que acontece? As empresas, elas tiveram 2 anos para fazer isso e aí agora o governo pegou e tirou, né, a taxa no final do ano, porque ele diz assim, segundo o que o Lula falou, né? Ah, não, essa taxa aí ela é desnecessária porque não faz sentido, né? Só que lá no começo fazia, né? No começo das eleições, logo quando ele entrou, fazia sentido e agora não faz mais. Enfim, né? Ele está se contradizendo aquilo que ele falou 2 anos atrás, 3 anos atrás. Enfim. Qual que é o problema disso? Né? Qual que é Então, assim, a taxa das blusinhas, né? Ela é isso. Ela é uma taxa que faz com que o mercado consumidor brasileiro deixe de consumir produto importado, consuma produto nacional, né? Produto que está sendo comercializado por grandes empresas aqui no Brasil. Né? Eu dei o exemplo da Wonder, por exemplo, mas tem diversas, né? Muitas empresas mandam fabricar as coisas na China, faz lá o formato que eles querem lá, traz para o Brasil e vende como se fosse nacional, né? Terceiriza a fabricação para o chinês, né? Até por sinal tem aluguel de hora de trabalho de empresa lá, né? Tem vários vídeos aí falando sobre como
na mesma linha se fabrica iPhone, se fabrica Samsung, como na mesma linha se fabrica a marca cara e a marca barata, enfim, tem existe todo um mercado, né, entre empresários, assim, por assim dizer, chineses e brasileiros, que fazem com que o empresário não fabrique as coisas aqui, ele não manufatura as coisas no Brasil. Ele manufatura na China e traz para o Brasil como se fosse produto nacional, né? Basicamente ele só é um revendedor dos produtos chineses, né? Mas vende como se fosse nacional, enfim. Beleza, até aí a gente está tranquilo. Agora, o problema maior é as consequências e o que isso mostra pra gente, tanto da parte política quanto da parte empresarial. Porque veja, se o produto não é fabricado no Brasil, isso significa que o operário chinês é que está ganhando para fabricar, certo? Então isso já demonstra o seguinte: olha, fabricar no Brasil é caro, então não vamos investir em fábricas no Brasil, né? O que faz, e isso explica, por exemplo, o porquê que a industrialização no Brasil acabou. Por que não se industrializa mais no Brasil? Por quê? Porque você tem lá um chinês que fabrica mais barato, tem pouquíssima lei trabalhista, e aí a gente que está aqui não tem fábricas fabricando aqui, né? Outra coisa que também impede, né, o Brasil de fabricar seus próprios produtos é o quê? É a falta de tecnologia própria. Mas isso é assunto para um outro momento. Mas a taxa das blusinhas, ela trouxe para a gente, ela evidencializou para a gente um problema muito sério no Brasil, né? Esse é só a ponta do iceberg do problema, né? O fato de que a gente tem grandes empresas que importam coisas da China para vender para a gente e eles não querem que a pessoa física compita com eles, né? O volume gigantesco de pessoas físicas comprando direto do chinês. Eles querem se manterem intermediadores dessa negociação. Eles não querem que a gente compre direto do chinês, certo? Porque é assim que eles ganham dinheiro. Então isso já mostra que a gente tem um empresariado muito ruim, certo? Isso já mostra que a gente tem um empresariado muito ruim, que a gente tem que a gente não tem capacidade produtiva, né? Por isso que é feito na China. E, e demonstra também o como, né, o brasileiro está ficando cada vez mais pobre. O como que a economia brasileira está cada vez pior, né? Por quê? Né? Porque veja, um país que ele não é produtivo, ele nunca vai ser um país rico ou um país mediano, nunca, porque ele tem que ser produtivo. Riqueza é produção, né? Então, se o país é improdutivo, ele não é rico, né? E isso é os problemas que vão sendo evidencializados, né? Que vem aparecendo por conta da taxa das blusinhas. O como que uma análise de uma simples taxa consegue falar muito sobre um país. Esse é o ponto, né? E aí a gente tem um outro ponto, que é o quê? O Lula, ele pegou e fez a taxa das blusinhas para ajudar o varejista brasileiro, né? E aí, tá, beleza. Só que daí, chegou na época da eleição, o que, que ele fez? Ele pegou e cortou a taxa das blusinhas, né? Cortou a taxa das blusinhas. E aí, tipo assim, pensando na eleição agora, né? No final do ano. E aí eu fico me perguntando, eu falei assim, bicho, o cara é tão pilantra, né? Não tô falando assim especificamente do Lula, mas o político, né? A classe política brasileira é pior do que a classe empresarial, né? Por quê? Porque ele se sustenta em cima do empresário e quando o empresário precisa dele, o que, que ele faz? Ele pega e chuta o balde, porque o interesse dele de se reeleger é mais importante do que a saúde do negócio do empresário, né? Lembrando que a saúde do negócio é que paga o salário da galera. Então, assim, um negócio saudável, ele se perpetua. Um negócio que tem uma ferida muito grande, ele vai quebrar rapidamente. Por que que a gente tem aí no Brasil aí, cara, eu acho que a cada 10 empresas, umas duas dão certo, né? Então, entra e sai de empresas, né? Hoje o pessoal empreende muito menos
da forma, da forma tradicional, digamos assim, montar uma empresa e crescer, né, do que antigamente. Hoje em dia você vê muito MEI, muito microempresário e tal, mas poucas empresas crescem, né, tem esse plano de crescer, né, as pessoas não veem isso como uma opção. Então, quer dizer, a gente tem pouca iniciativa de empresários querendo, de pessoas querendo ser grandes empresários. A gente tem pouca iniciativa e os poucos que tem ainda fracassam muito, né? Isso se justifica por quê? Porque a gente tem uma economia que não é saudável, né? A gente tem um sistema econômico, um ecossistema financeiro muito ruim no Brasil, muito ruim, por diversos problemas, né? E aí eu volto àquela questão: o que que a taxa da blusinha evidencia para gente? A taxa da blusinha evidencia para gente nada mais do que a gente tem uma classe política péssima, que só pensa no próprio umbigo, que não é produtiva, que não produz porra nenhuma, certo? Que só consome. E a gente tem um empresariado brasileiro que quer viver de senhoriagem para sempre, né? Então a gente tem muitos empresários brasileiros que querem viver de senhoriagem, foda-se, né? Não tá nem aí pro povo. O povo é só escravo, é só um escravo com algumas coisinhas a mais, né? Então, quer dizer, no final das contas, cara, o Brasil ele tá se degringolando porque a gente tem péssimos líderes. Esse é o resultado, né? Por que que o Brasil continua sendo um país emergente mesmo depois de muito tempo, né? Vamos pegar o exemplo da China, a China dos anos 50, comparar com a China de hoje, né? A evolução que teve. Por que que a China conseguiu ter uma evolução tão acentuada e o Brasil não, no mesmo período? Sendo que o Brasil já era um país industrializado, né, nos anos 70, por exemplo. Né? No final dos anos 70, anos 80 e 90, o Brasil já era um país fortemente industrializado. Né? Mesmo que aos moldes da ditadura militar e tal, com senhoriagem, a gente era um país um pouco mais industrializado que a gente é hoje, né? Naquele período. Né? Na verdade, em períodos anteriores, mas enfim. Né? Vamos dizer assim, a industrialização chegou no Brasil muito antes do que chegou na China, é isso que eu quero dizer. Né? E como que a China conseguiu um resultado tão impressionante e a gente não consegue? Então, tudo isso aí são problemas que a gente tem que debater, entende? Por que que o Brasil é assim? E a resposta é essa. A gente tem um péssimo empresariado, certo? A gente tem um péssimo elite política, a gente tem uma péssima elite financeira, a gente tem uma péssima elite industrial, a gente tem uma péssima elite agropecuária, né? A elite brasileira é péssima, é ruim demais, né? São pessoas que têm aquela mentalidade ainda de escravista, né? De colono, de colonizador, certo? Lá do século XVIII, e que e essa ideia vem se perpetuando até hoje, e é isso. E aí a galera que está na base da pirâmide, né? Trabalha, 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 não consegue produzir para si. Só produz para pagar imposto e comprar comida, né? Aí a galera fica reclamando, mas porque o jovem hoje em dia não quer nada com nada. Ah, mas o jovem hoje em dia não tem filho. Ah, porque a gente tem um problema sério na Previdência Social, porque as pessoas não estão tendo mais filhos, a taxa de natalidade é muito pouca. Ah, porque as pessoas não. O casamento não dá certo mais. Mas, cara, uma das coisas, né? Tem várias coisas, mas uma das coisas que impacta diretamente na sociedade é a questão da sociedade não conseguir ser produtiva. E ela não é produtiva por quê? Porque que por conta das lideranças que a gente tem, né, sejam elas políticas ou privadas, né, por conta das lideranças que a gente tem, as pessoas não se sentem confortáveis em construir família, não se sentem confortáveis em comprar uma casa, não se sentem confortáveis, né, para começar um negócio, entende? Por quê? Porque por que que eu vou começar um negócio num país que o cara que monta o negócio ele é taxado como o vilão da história, né? Por que que eu vou trabalhar se eu vou trabalhar só para pagar as contas? Por que que eu vou querer ganhar mais
se eu nunca vou ter a oportunidade de ganhar mais? Né? A evasão, por exemplo, do ensino superior, né? Que a gente que tem aí vários vídeos falando a respeito disso, que as pessoas não querem mais fazer faculdade, né? Por exemplo, já vi esses tempos atrás eu vi um vídeo dizendo que está faltando engenheiro, por exemplo, que não é verdade, né? Mas para a notícia acontecer significa que já tem menos engenheiro do que tinha antigamente, pelo menos, né? Por mais que a análise tenha sido mal feita, existe a percepção de que existe menos engenheiro hoje do que existia antigamente. Por que que isso está acontecendo? Porque as pessoas não veem mais propósito em ser produtivas. Elas não veem mais propósito em você, em, em ser melhores, ou ser mais produtivas, ou ser excelentes. Por quê? Por que que você vai ser excelente se você não é recompensado? Qual que é a lógica? Né? Eu vou ser excelente só por ser excelente? É a mesma coisa que aprender a ler. Ah, eu vou aprender a ler para quê? Para ler gibi? Tá ligado? Qual que é a lógica de você saber, por exemplo, fórmula de Bhaskara se você nunca vai usar aquilo? É aquela velha história. Por que que você vai aprender fórmula de Bhaskara se você nunca vai usar isso? Né? Qual que é a serventia que tem você ser intelectualmente muito acima da média num campo se você não vai ser recompensado por isso? Você não vai ter a oportunidade de pôr em prática aquilo que você aprendeu e ser recompensado e ser produtivo, né? Por que que você vai estudar então? Não tem necessidade. Então, isso tudo a gente consegue perceber todos esses fenômenos baseados na taxa das blusinhas. Por quê? Porque é o Estado passando a mão na cabeça do empresariado quando precisa, mas quando ele precisa se reeleger, ele vai lá e tira a taxa, né? E aí fode com o empresariado de novo, né? Porque para o empresariado não serviu de nada essa taxa das blusinhas. Muito pouco tempo, né? Mas serviu para o político arrecadar dinheiro, né? Pegar dinheiro do empresariado e, e fazer e fazer campanha e se perpetuar no poder, né? Serviu para isso, né? Outra coisa, né? Isso evidencializou uma coisa que o quê? O empresariado brasileiro, não todos, mas a gente tem uma grande quantidade de empresários brasileiros aí, uma quantidade expressiva de pessoas que não querem a competição, eles querem ser donos do feudinho deles, entendeu? Eles não querem entrar em competição com outras pessoas, eles não são bons o suficiente para competir com o estrangeiro, né? Por isso que o Brasil não é um grande importador, né? Por quê? Porque a indústria nacional não é forte, não é boa, não é capaz o suficiente de produzir produtos, né, bons de qualidade com um preço acessível, né? E mesmo que o façam, né, mesmo que o façam, eles não têm competência para competir com o capital estrangeiro, né? Se eles fazem um produto muito bom, eles vão querer vender por um preço muito caro, né? E daí aquela coisa vai se retroalimentando, né? O político vai fodendo com a vida do empresário, daí o empresário vai fodendo com a vida da população, né? Aí a população vai lá e quer Bolsa Família, mais estímulo, mais política pública, né? Tenha em mente que política pública é política de incentivo, né? Política de dar dinheiro para a pessoa. E assim a coisa vai se retroalimentando. Então, é, aqueles que acabam. Isso mostra, assim, pra gente, muito claro, que aqueles que realmente estão interessados em fazer algo honesto e justo, só se ferra, mano. Só se ferra. E não existe uma sociedade onde o honesto e o justo deixam de existir e essa sociedade continua sendo uma sociedade boa. Essa sociedade vai sempre cada vez ser vai ser cada vez pior, cada vez mais ruim, a coisa vai ser cada vez pior, mais ruim, mais ruim, mais ruim, certo? Não existe, não, assim, não existe em uma sociedade não ter pessoas honestas e justas, né? E essa sociedade sem pessoas honestas e justas ser uma sociedade boa. Não tem como isso acontecer, isso é impossível, né? Então, assim, é interessante, né? Como que uma simples lei
e o como ela foi aplicada, né? Porque o detalhe também não é só a lei em si, mas a forma que ela foi aplicada. Como que uma simples lei e a forma que ela foi aplicada pode falar muito sobre um país, né? E eu gostei muito de fazer esse vídeo aqui e trazer esse assunto, né? Principalmente nesse período de Copa, para que as pessoas, para tentar ver se a galera fomenta isso, né? A ideia principal não é trazer uma solução para o problema, mas olhar para o problema como ele é, de fato, né? Para posteriormente a gente desenvolver alguma coisa que realmente traga soluções é, viáveis, né? Mas esse é o problema. O problema é, a gente tem uma elite política péssima, que não está nem aí para nada, nem para os empresários e nem para as pessoas, que quando é conveniente ele passa a mão na cabeça do empresário, quando é conveniente ele passa a mão na cabeça da população, né? Por exemplo, colocou a taxa das blusinhas para ajudar o empresário brasileiro. Aí foi lá, tirou a taxa das blusinhas em época de eleição para ajudar a população. Simples assim, né? E o empresário brasileiro que não está nem aí, né? E aquela coisa, né, do empresário brasileiro que não está nem aí para produtividade, para distribuir renda, né? É que quer só tipo lucra e foda-se, né? Então, vamos lucrar o máximo que a gente puder e dane-se todo mundo, né? Essa é a ideia. Vamos escravizar todo mundo e foda-se, né? Vamos mandar todo mundo embora e depois a gente contrata todo mundo ganhando menos. Sabe, essas dinâmicas assim, né? Que os empresários praticam no Brasil é péssima, tanto para eles quanto para a gente, né? Tanto para a população quanto para o empresário, porque se a gente for parar para pensar, o que, que é a produção em massa, quem que consome a produção em massa, né? Então, quem consome a produção em massa, né? Respondam aí nos comentários o que você acha, quem que consome a produção em massa, se a filha do Bill Gates ou se a filha do Elon Musk toma Coca-Cola ou não, né? Responda aí nos comentários, beleza? Finalizo o vídeo aqui. Obrigado por assistir até o final. Curta, comente, né? Compartilhe com alguém, com um amigo, né? Não com todos, mas com alguém que se interesse pelo conteúdo. E vamos debater, vamos discutir isso aí, vamos fomentar essa discussão. Acho que é muito importante. Beleza? Até a próxima.